Oi pessoal, eu espero que todos estejam bem. Aqui vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Eu estou fazendo a saga desse livro Batalha Espiritual, para vocês ajudar no meu crescimento do canal. Deixar um belo likezinho e se inscrever, ativar o sininho de notificação para seguir as novidades e compartilhar com seus amigos que você gosta desse tipo de tema que eu faço. Faço isso todo dia. Vamos continuar a sétima. Essa é a 11ª parte desse livro. No princípio houve a guerra, houve a batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejarão contra o dragão. Também pelejarão o dragão e os seus anjos, todavia não prevalecerão. Mas nem mais se achou no céu o lugar deles, que foi expulso o grande dragão da antiga serpente, como se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, que foi atirado para a terra, e como ele e os seus anjos. Alguns afirmam que essa visão escatológica ainda vai acontecer, outros afirmam que uma visão que aconteceu em um tempo muito distante, que se chamam de princípios sobre esse tempo distante que queremos falar. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 até o 9. Vamos falar. As escrituras não enfatizam tanto esse assunto, porque não deve ser assunto principal do Evangelho. Sempre será sobre o assunto essencial, contudo é necessário falarmos sobre o tema. Diversas passagens simbólicas distribuídas pela Bíblia desenham o mosaico como surgiu o mal. A guerra espiritual começou no céu durante o anjo, cujo nome que não é mencionado pela Bíblia, mas é popularmente conhecido como Lúcifer, que o anjo foi criado pelo bem para o bem. Com a criação de seu objetivo é servir a Deus e as demais criações dele. Infelizmente a soberba que lhe subiu o coração, e conforme os relatos da profeta Isaías e Ezequiel, houve rebelião, soberba e tirania nos céus. A rebelião aliciou 1/3 dos anjos, formando o império despota. Em Ezequiel revelado em sua posição era querubim, guarda ungido. A palavra ungido demonstra que ele tinha designação específica, uma extensão área ampla. O livro era designada para cuidar e proteger a guarda específica. Qual era aquela sua responsabilidade de proteger? Quando a palavra querubim define a sua natureza e sua etnia angelical. Muitos nomeiam Satanás como Lúcifer, mas era uma palavra de origem latina. O seu nome não era apresentado na Bíblia. O seu nome não se encontra nos livros de Deus, mas fora apagado. Isaías capítulo 14, versículo 12 até o 17. Ezequiel capítulo 28, versículo até o 12 até o 19. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Ezequiel capítulo 28, distante do capítulo 14. As escrituras nos ensinam entre os anjos, querubins, serafins e seres viventes, e não foi dado conhecer especificações desses últimos. Os querubins estão relacionados à velocidade, ao poder. São características que lhe são próprias. Outra característica do profeta Isaías que traz à tona é que é ele sinete da perfeição, é o aferidor da medida. Como poderíamos entender contemporaneamente, esse edifício seria o ofício da chancelaria. Em muitos países, como chanceler,
é usada para designar o primeiro-ministro e o ministro das Relações Exteriores ou o ministro da Justiça. Esse termo envolve principalmente a autoridade, fiscalização, a averiguação. Em outras palavras, esse é difícil fiscalizar e selar como apto ou não apto, aprovado, não aprovado ou irreprovado, e qual era o critério utilizado. O mesmo que era referencial modelo às escrituras que não identificam a presunção e soberba em seu coração, o que consumiu em seu caráter essencial, encontra-se exacerbado e cíclico de fiscalizar e acusar qualquer coisa que não enquadre em seu perfil. Agora vejamos em ser do mais alto escalão bélico, querubim, tendo sendo oposição de procuradoria, surta em posição a Deus em sua própria perfeição, seria um Satanás. Você sabe agora porque Satanás tem uma atitude de persistente de acusador? Já percebeu que as pessoas surtadas acusam de outras atitudes que claramente eram mesmos que estão fazendo? Questão era o que Satanás diz que atacava Jó por intermédio. Ele faz o temanita, seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria caso que o homem, por ser distante de seu Criador, eis que Deus não confia em seus servos, em seus anjos que atribuem perfeições, quando mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Página 104, Jó capítulo 4, versículo 17 até o 19, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Satanás, que afirma que Deus está em perfeições aos seus servos, anjos e muito mais do que habitam em casas de barro. Corpo humano. Somos espírito, temos uma alma que habitamos em um corpo. De fato, o que vemos o oposto é Satanás, quem sempre age como adversário, e este é o significado desse nome. Também caluniador, significado da palavra diabo. As insinuações elencadas por Jó capítulo 17, capítulo 4, versículo 17 até 19, mencionadas por Satanás contra Deus, são como um bumerangue que aplicam-se em próprio Satanás. Pensamento, primeira estratégia. Desculpa, gente. Vamos lá. Não temos informações para dizer quando começou a rebelião dos céus, tudo que indica um relato de Apocalipse capítulo 12 deu uma abrangência bem anterior, alcançando a fundação do mundo, que assim encontramos a rebelião do bem interior à criação do ser humano. Nessa mesma passagem que Apocalipse, encontramos a informação que a sedição alcançou a terça parte das estrelas, que isso é uma referência a anjos de Deus. Isso que indica provavelmente que o anjo, em cada 3, alistou a rebelião, como se tenha especulado sobre as razões por trás do conflito. Era necessário entender que a princípio que a tentação em si, a mesma não desencadeava uma guerra, tudo que se resumia apenas em um convite para aceitar a sedição, tudo que indica a primeira estratégia do Império das Trevas, tanto nos céus quanto na terra, foi um convite de alistamento. A sedição da guerra aberta. Tudo que indica a rebelião dos céus,
não era inicialmente uma guerra, pois não pode haver uma guerra entre o Criador e a criatura, seja lá o que for, quem for, quantos forem, pois em medição de força ou poder que já estariam acabados. Além disso, uma guerra não seria sutil, por menos sagaz características atribuídas em Satanás em Gênesis. Aparentemente, tudo começou em convite à independência de Deus, e, portanto, convite à alienação, lugar de uma guerra montada em uma sedição que arrastou terça de parte dos anjos, quando Adão e Eva, intenção que não era uma guerra, mas aliciamento para aumentar o seu império rebelde, e ele queria espalhar, semelhar a rebeldia. Satanás queria agregar a raça humana com o império das trevas. Na página 105, Gênesis capítulo 3, versículo 1, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, por meio de perguntas sagazes, questionou Eva sobre as verdadeiras intenções de Deus ao proibir de comer determinado fruto, porque Deus sabe, e em seguida oferece que não podia, e é certo que não morrereis, e a mesma oferta que lhe encheu o coração, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a mulher passou a vez, isto é, passou até a mesma perspectiva de Satanás, a sedução teve sucesso, e Eva levou o fruto ao marido, e ele também comeu. A sedição está completa. A nova raça de seres criados por Deus, a raça humana, havia aderido 100%. Então, o inesperado aconteceu, Deus chama todos os envolvidos, que a serpente está muda, atemorizada, sobre o desfecho que vira, que não é para menos, para a partir desse episódio, onde Deus descortinar Satanás, ele teve o próprio fim, desesperadamente, se vê em uma guerra aberta pela primeira vez em sua existência, descobriu que ia lutar contra o tempo. Deste tempo que está em prontidão, procurando detalhadamente visões proféticas, de onde, quando, através de quem nasceria descendente prometido o Messias. Estratégia anterior à queda do ser humano é apenas propagar o seu império, agregando mais resistente da criação. Agora sua própria existência está em risco. O objetivo deixou de ser apenas aumentar o seu império. Gênesis capítulo 4, versículo 5, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Assim como no céu, a procura de Satanás por fazer Adão e Eva caírem ainda não era realmente uma guerra. Tinha o objetivo de aumentar as fileiras de seus adeptos ideológicos que fizerás no céu, queria na terra, expandir o império e agregar nova raça humana. Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis fazer-lhes o desejo que foi homicida desde o princípio, que jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, quando ele é mentiroso e o pai da mentira. Quando o império das trevas, que não é o ideal, ele traz consigo efeitos colaterais que consideramos mais à frente, assim como existente aquelas pessoas que aceitam a sedição, aquelas pessoas que sofrem como descendentes, que nasceram debaixo da sedição. O caso de Adão e Eva ilustra a questão. A Eva foi seduzida, aceitou a participar da rebelião, depois aceitou a proposta de obter algo que supostamente Deus lhe havia privado. Eu vi alguma batalha ocorreu em seu interior, que isto é, sufocou
o espírito, esse morreu em seu delito. As escrituras não relatam se Adão disse alguma coisa. Ele se disse, não disse, revelante, pois ele também comeu. Na página 107 está escrito de João capítulo 8, versículo 44, Gênesis capítulo 3, Deus em quem inaugura a primeira batalha espiritual no âmbito terreno. Aqui. Disse Deus à mulher, o que é isso? O que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que é isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. A partir daí, filhos de Adão e Eva nasceram em pecado, começava uma guerra de inimizade entre o ser humano e a serpente. Desde esse momento, Satanás procura ser descendente da mulher. Satanás recebe a sentença, comerás o pó da vida todos os dias da tua vida. Essa oposição deve ocoar até hoje na mente de Satanás, porque esta expressão todos os dias determina um tempo que ainda quando não foi mencionada, agora foi declarada uma inimizade e a guerra, e Deus deflagrou. Estavam ali deparadas as seguintes pessoas, que Adão e Eva e Satanás, a única mulher que estava ali. Não havia ainda nenhum descendente. A realidade de Satanás era muito simples: matar o descendente da mulher. Antes que esse matasse, mas de tudo começou a complicar, mas seria descendente, a única que matar a todos. Gênesis capítulo 3, versículo 13 até o 15. Por lado, a vida de Satanás foi limitada durante as seguintes condições: maldita entre todos pela primeira vez que houve-se uma sentença de Satanás, houve uma palavra de maldição, significaria que todos seus intensos seriam frustrados. Rastejará o teu ventre, que o seu raio de ação fora extraordinariamente delimitado em sua atuação, foi limitada eventualmente para perante a Deus e rodear a terra. Tudo que após ao Calvário ficou restrito somente à terra, que iria rastejar sobre a terra, que teria se aculturar, pois não poderia trazer ao ser humano que lhe era comum. A partir do número 1, do número 2, agora o número 3. Comerá o pó do alimento de Satanás, é pó. Lembra-se de que Deus proferiu sobre Adão, tu és o pó, ao pó voltarás. O primeiro, Satanás alimentará, destruir o ser humano. Segundo, Satanás está também restrito a usar o pó, e que é o ser humano que produz o pó. Entre outras palavras, teria de trabalhar com manufatura de ser humano. Escrito na página 109, há indicações por volta do ministério do Senhor Jesus ou no Calvário, ou no Mastadar, imediatamente a extensão, que Satanás foi expulso do céu. Foi no capítulo 12, versículo 10. Jó, capítulo 1, versículo 7. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. João 10 e 10. O ladrão só vem somente para roubar e matar e destruir tudo. Não poderia usar nenhuma arma. Como fosse humano, teria usar as obras do ser humano contra o próprio ser humano. Não poderia usar a força de um querubim
contra o ser humano não vós sobreveio a tentação sobre não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, ao contrário, justamente com a tentação, proverá livramento de sorte, processar e suportar todos os dias da tua vida para o sossego de Satanás. Deus poderia ter dito: comerás o pó para sempre em sua vida, que estava garantindo seu objetivo de ter um império paralelo, estava assegurado para o seu desespero. Alguma idiomativa hebraica usava mudou em nosso português, seria equivalente ao dizer que vou lhe dar um tempo para resolver isso, e qualquer pessoa para ouvir entenderá, e que tem tempo limitado, que fim dará. Vejamos alguns exemplos. O aluno do turno da manhã ouve que seu professor que lhe dar um tempo para você determinar a prova. O aluno poderá pensar em alguns minutos até o encerramento do turno, até jamais pensaria o que o professor ficaria esperando durante o intervalo do almoço. Em muito tempo, e tal tempo, aí na página 110, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, tempo que se entenderia pelo turno da tarde. Deus daria a mesma forma, que também não menciona quanto tempo indica um tempo ilimitado, uma finalização de Deus. Isto para alguém em nossa contagem de Deus deve ser milhares de anos ou muito mais. E atemorizante. A partir de então, trava-se uma guerra aberta, entendo em seguintes objetivos. Quando decorre o Antigo Testamento, número 1, identificar um descendente através das profecias reveladas do Antigo Testamento. Número 2, Satanás imaginou que Moisés era Messias, e vemos uma atitude similar no nascimento de Moisés e no nascimento de Jesus. Número 3, para utilizar os anjos que trouxeram palavras proféticas sobre o Messias. Número 4, matará descendente. Número 5, destruir a nação de Israel como progenitora da descendente. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 10. Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mateus, capítulo 2, versículo 13. E disso, João, capítulo 4, versículo 22. Essa outra página 112. Vamos deixar no próximo vídeo. Mas espero de coração que tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima, gente.